Olha isso de cima! Não é favela do Brasil não, viu? É na China. Eu achei que ia encontrar a China dos arranha-céus, do LED, do trem-bala e da eficiência quase ofensiva. E encontrei também. Só que do lado disso tudo existe um lugar onde o sol quase não entra. Um labirinto espremido entre prédios milionários. Um bairro com cerca de 100 mil pessoas, milhares de construções e cara de cenário de filme cyberpunk feito com orçamento apertado. E o mais bizarro, isso não está no fim do mundo, viu? Isso está no meio de Guangzhou, uma das cidades mais ricas e importantes da China. Sim, isso mesmo. Como é que uma cidade das trevas sobrevive no coração de uma potência moderna? E por que esse lugar parece pobre, mas esconde uma história bem mais sombria do que parece? A nova cidade das trevas, Guangzhou, é uma daquelas cidades que gostam de posar de potência. Arranha-céu, centro financeiro, avenidas largas, ritmo de máquina e aquela estética de futuro que a China adora exibir para o mundo. Só que no meio dessa vitrine polida, existe um lugar que parece ter sido arrancado de outro planeta, ou pior, de outro século. Bem ao lado do distrito mais caro e moderno da cidade, sobrevive Xipai, uma vila urbana tão densa, tão apertada e tão escura que muita gente compara o lugar a uma versão moderna da antiga cidade murada de Kowloon. Para quem não sabe, a cidade murada de Kowloon foi um enclave superpovoado e praticamente sem governo em Hong Kong. Em apenas 2,6 hectares, dezenas de milhares de pessoas se amontoavam em prédios caóticos e corredores sufocantes. Demolida em 1993, deu lugar a um parque público, mas segue como um dos símbolos mais marcantes da urbanização extrema na história. Vista de cima, a área parece um labirinto compactado até o limite da insanidade. Xipai tem um espaço de cerca de menos de 0,73 km², vivem por volta de 100 mil pessoas, espalhadas em cerca de 3 mil prédios, edifícios altos e estreitos, conhecidos como handshake buildings. Os prédios são tão próximos que moradores podem apertar as mãos pelas janelas. É gente demais, prédio demais e espaço de menos. O tipo de lugar onde o mapa perde a dignidade e o entregador perde a paciência. Mas o mais estranho em Xipai não é só a densidade. É a sensação física de entrar ali. A luz do sol quase não chega ao chão. Os prédios foram sendo erguidos tão perto uns dos outros que, em alguns trechos, as janelas quase se encostam. Tem rua tão estreita que parece erro de engenharia. Tem corredor que parece ter sido desenhado por alguém com raiva da ventilação. E quando você entra, a temperatura muda, o ar pesa e o lugar fica com aquele clima de escuridão permanente, como se o bairro estivesse preso num fim de tarde sujo o dia inteiro. É por isso que tanta gente chama esse lugar de Cidade das Trevas. E não é força de expressão de youtuber emocionado. Os andares mais baixos costumam ser úmidos, abafados e mal ventilados. Há becos em que você olha para cima e quase não vê céu. Em vez de amplitude, concreto. Em vez de horizonte, parede. Em vez de claridade, sombra. É o tipo de cenário que faz qualquer turista acostumado com China futurista perceber que a propaganda sempre corta uma parte do quadro. E ainda assim, o lugar pulsa. No meio desse aperto todo, existe farmácia, salão, restaurante, mercadinho, hospedagem barata, gente secando roupa no telhado, moto passando onde nem parece caber moto, câmera facial em prédio precário e um fluxo diário de trabalhadores, estudantes, entregadores e moradores tentando simplesmente tocar a vida. É quase um organismo urbano funcionando no modo improviso máximo. Feio, apertado, confuso e absurdamente vivo. O mais louco é justamente isso. Xipai não está escondida num canto remoto, longe do progresso. Ela está no coração de uma das regiões mais valorizadas de Guangzhou. Como se a cidade rica tivesse deixado escapar, bem no meio da própria maquiagem, uma parte que não combina com o discurso oficial. E aí nasce a pergunta que realmente importa. Como um lugar assim conseguiu sobreviver bem aqui? Como esse caos foi parar aqui? Xipai não nasceu assim. Ninguém acorda um dia e decide construir um labirinto urbano digno de pesadelo claustrofóbico no meio do bairro mais caro da cidade. Antes dos arranha-céus, antes das avenidas largas, antes do brilho futurista de Guangzhou, isso aqui era uma vila rural comum. O problema começou quando a cidade cresceu rápido demais. Guangzhou virou um dos motores econômicos da China, o centro se expandiu, os prédios subiram, o dinheiro chegou e a antiga vila ficou presa no meio do processo. Só que com um detalhe importante. A terra não passou totalmente para o controle urbano tradicional. Ela continuou ligada coletivamente às famílias locais. Resultado? Enquanto o resto da cidade era planejado, regulado e redesenhado, Xipai cresceu no improviso. Cada família construiu o que podia, como podia, quando podia, um andar em cima do outro.
Depois mais um, depois mais outro, sem muito recuo, sem muito espaço entre prédios, sem muita preocupação estética. Quando você deixa milhares de pessoas expandirem construções ao mesmo tempo, o resultado não costuma parecer capa de revista de arquitetura. Com o tempo, a vila virou uma espécie de cidade paralela dentro da cidade oficial. Do lado de fora, Guangzhou moderna, organizada, vertical, limpa, cara. Do lado de dentro, uma densidade quase orgânica, onde cada centímetro de espaço virou oportunidade de construir mais um quarto, mais um comércio, mais uma escada improvisada. É o tipo de crescimento urbano que não segue estética, segue necessidade. E aqui entra uma das ironias mais interessantes da história. Muita gente olha para Xipai e assume que todo mundo ali é pobre. Mas os moradores originais, donos da terra coletiva, muitas vezes ganham dinheiro alugando quartos, lojas e prédios erguidos nesses terrenos. Ou seja, por trás da aparência caótica, existe uma economia própria funcionando em silêncio. Estimativas informais citam dividendos anuais que podem ser significativos para quem herdou essas propriedades. Enquanto isso, quem chega de fora encontra ali uma rara oportunidade de morar perto do centro sem pagar os preços proibitivos da cidade formal. A lógica é simples: o espaço é ruim, mas a localização é boa. E em uma metrópole competitiva, isso já é meio caminho andado. Foi assim que Xipai deixou de ser apenas uma vila antiga e virou uma engrenagem invisível da cidade moderna. Um lugar que não aparece no cartão postal, mas ajuda a sustentar quem trabalha para que o cartão postal continue existindo. E aí surge a próxima pergunta: quem são as pessoas que realmente vivem aqui e por que tanta gente aceita morar em um lugar assim? Vida dentro de Xipai. É aqui que Xipai deixa de ser só um lugar estranho e começa a fazer sentido. Porque visto de fora, esse bairro parece um erro urbano. Escuro, apertado, caótico, meio insalubre, com cara de lugar que a cidade rica finge não conhecer. Mas para muita gente, Xipai não é ruína, é entrada, é o primeiro degrau. É o endereço possível para quem chega em Guangzhou com mais pressa do que dinheiro. E isso muda tudo. Muita gente que vem de outras províncias chega à cidade sem ter como pagar um aluguel normal perto do centro, e numa metrópole desse tamanho, morar longe demais pode ser quase uma condenação silenciosa. Você economiza no quarto e perde na vida. Perde tempo, perde acesso, perde energia, perde chance. Xipai resolve isso de um jeito brutalmente simples. Oferece espaço ruim em localização boa. Não é confortável, não é bonito. Mas mantém a pessoa dentro do jogo. Entregadores, estudantes, trabalhadores migrantes, gente começando do zero, todos aparecem como parte dessa engrenagem humana que mantém a vila viva. O aluguel pode ser muito baixo para os padrões centrais da cidade, algo na faixa de 500 RMB por mês em alguns casos, e isso faz de Xipai uma espécie de pulmão barato no meio de uma Guangzhou caríssima. É quase uma lógica cruel de sobrevivência urbana. O quarto é minúsculo, mas o sonho ainda cabe. Apertado, torto, quase sem janela, mas ainda cabe. E isso talvez seja a parte mais humana dessa história. Porque quando a gente olha só para os becos escuros e para os prédios colados, corre o risco de enxergar apenas decadência. Só que Xipai também é feita de começo. Gente que conseguiu o primeiro emprego morando ali. Gente que estudou ali. Gente que aceitou desconforto em troca de proximidade com oportunidade. Gente que preferiu um cubículo no centro a desaparecer na periferia. Existem pessoas que passaram por ambientes assim antes de crescer, inclusive nomes ligados a sucesso empresarial e artístico. Isso reforça a ideia de que bairros como esse funcionam, muitas vezes, como incubadoras involuntárias de mobilidade social, feios por fora, decisivos por dentro. E tem outra coisa que chama atenção. Xipai não parece um lugar paralisado. Pelo contrário, tem rotina, tem comércio, tem comida, tem farmácia, tem cabelo sendo cortado, roupa secando no teto, bicicleta encostada onde nem devia existir espaço, moto passando em viela estreita, restaurante servindo quem está correndo o dia inteiro. Não é cenário abandonado. É vida comprimida até o limite. E talvez seja justamente isso que torna o lugar tão fascinante. Xipai parece hostil, mas continua acolhendo. Parece sufocante, mas continua sustentando. Parece improviso, mas virou sistema. Um sistema feio, apertado e cheio de contradições, claro. Nada aqui merece romantização barata de documentário pseudo-profundo. Ninguém sonha em morar num lugar sem luz e sem espaço. Mas muita gente aceita isso por um motivo simples. Pior do que viver apertado é ficar longe demais de onde a vida acontece. A vida perigosa. Até aqui, Xipai pode parecer só um bairro caótico com aluguel barato e localização boa. Mas basta olhar com um pouco mais de atenção para perceber que esse lugar não vive só no aperto. Vive no limite. Porque uma coisa é morar em um lugar simples. Outra é morar em um lugar onde os prédios quase se encostam, os corredores mal deixam o ar circular,
A fiação parece ter sido instalada numa discussão entre gambiarra e desespero, e qualquer saída rápida parece uma teoria otimista demais. A sensação é essa. Xipai não foi desenhada para funcionar bem, foi empurrada para funcionar de qualquer jeito. E aí entra a parte incômoda. Esse tipo de densidade não traz só desconforto visual, traz risco real. A fiação irregular, construções erguidas sem grande planejamento, prédios colados uns nos outros e preocupação com incêndio. E isso não é paranoia de visitante impressionado com beco escuro. Em um lugar assim, qualquer problema se espalha rápido. Quando o espaço entre os prédios praticamente desaparece, o fogo, a fumaça e o pânico também encontram menos resistência. Tem ainda um detalhe que pesa bastante. Scooters elétricas e bicicletas elétricas fazem parte da rotina local e as baterias desses veículos podem virar um problema sério quando são carregadas do jeito errado. Lembrando que, pela lei chinesa, carregar essas baterias em casa é ilegal, mas num bairro desses ninguém precisa de muita imaginação para concluir que nem todo mundo segue a regra bonitinho como em folder institucional. Na prática, a sobrevivência sempre chega antes da norma. Também existe a pergunta que o próprio ambiente provoca. Como o eletricista trabalha aqui? Como o encanador entra aqui? Como o bombeiro resolveria alguma coisa aqui sem perder tempo precioso? É difícil imaginar manutenção, circulação e reparo num bairro onde o espaço já acabou faz tempo e a cidade continuou insistindo mesmo assim. E o mais bizarro é que, apesar dessa estética de colapso iminente, Xipai não passa exatamente uma sensação forte de criminalidade. Isso é uma das contradições mais interessantes do material. O lugar parece cenário de filme de terror, mas a percepção relatada ali é de relativa segurança, com presença policial frequente, postos nas entradas e a sensação repetida de que o maior perigo não é ser assaltado, e sim se perder no labirinto ou ser atropelado por uma moto surgindo do nada. O bairro assusta mais pela forma do que pela intenção. Esse contraste segura muito bem a narrativa porque quebra a expectativa. Você entra esperando violência, encontra rotina. Espera caos total, encontra funcionamento. Espera abandono, encontra comércio, farmácia, salão, comida, aluguel, entregas, gente trabalhando e tentando viver. É como se Xipai fosse uma máquina urbana feia, apertada e improvisada, mas ainda incrivelmente funcional. Quase ofensivamente funcional. Porque ela faz o impossível parecer rotina. Só que esse funcionamento tem prazo de validade emocional. Quando um lugar depende demais da improvisação, ele começa a cobrar a conta em silêncio, no ar ruim, na pouca luz, na falta de espaço, na vulnerabilidade. Na sensação constante de que qualquer falha ali pode virar um problema grande muito rápido. E é justamente aí que Xipai deixa de parecer só curiosa e começa a parecer condenada. Porque bairros assim até conseguem sobreviver por muito tempo. Mas, quando a cidade ao redor decide que eles já atrapalham demais a vitrine, o destino costuma ser um só: apagar tudo e recomeçar por cima. O fim de Xipai. E aqui a história muda de peso. Até esse ponto, Xipai pode parecer só um bairro estranho, escuro e caótico, daqueles que rendem thumbnail boa e comentário espantado. Mas o detalhe mais forte não é o aperto, nem a escuridão, nem os prédios colados como se a engenharia tivesse desistido da dignidade. O detalhe mais forte é outro. Esse lugar está acabando. A vila está num ponto de virada, com áreas já em demolição e a sensação de que tudo ali pode desaparecer a qualquer momento. E isso muda completamente a forma de olhar para o bairro. Porque uma coisa é visitar um lugar feio, outra é visitar um lugar feio, vivo e condenado. De repente, cada viela apertada deixa de ser só desconforto e vira registro. Cada janela, cada escada, cada restaurante espremido, cada placa torta, cada roupa secando no alto, cada moto atravessando um corredor impossível, tudo isso passa a ter cara de última chance. Não no sentido romântico de documentário metido a poeta. Ninguém precisa fingir que um lugar insalubre é lindo só porque vai sumir. Isso seria uma baita canalice estética, mas também seria preguiçoso olhar para Xipai só como problema urbano e ignorar tudo o que ela significou para quem viveu ali. Porque bairros assim não somem sozinhos. Quando eles desaparecem, somem junto redes de vizinhança, rotinas inteiras, pequenos comércios, formas de sobreviver, atalhos da cidade e um tipo de memória urbana que normalmente não entra em museu. A cidade nova adora falar em modernização, renovação, revitalização, palavras elegantes para dizer que o que era útil, mas feio, já não combina com a paisagem que querem vender. E Xipai incomoda justamente por isso. Ela existe no meio da China rica como uma prova viva de que toda modernização tem bastidor. Enquanto os arranha-céus contam a versão oficial do progresso, a vila urbana mostra a parte espremida, improvisada e menos fotogênica do mesmo processo, o lado de baixo da engrenagem.
O lugar onde muita gente conseguiu morar, trabalhar e insistir, mesmo sem conforto, sem espaço e sem glamour. E tem uma ironia quase cruel nisso tudo. Justamente quando você começa a entender que Xipai não era só desordem, mas também função, sustento e sobrevivência, é quando percebe que ela já está virando passado. A vila é tratada como algo prestes a virar história. Um espaço que durante anos serviu como primeira parada para migrantes, trabalhadores e estudantes, e que agora corre o risco de ser engolido pela lógica da cidade que cresceu ao redor. Como se Guangzhou tivesse usado esse tipo de lugar quando precisou, mas agora quisesse apagar a sujeira da própria biografia. No fim, Xipai carrega uma contradição pesada. Ela tem problemas reais demais para ser romantizada, mas tem vida demais para ser tratada só como erro. E talvez seja isso que deixa esse capítulo mais forte. Você olha para o bairro e entende que não está vendo apenas concreto apertado. Está vendo um pedaço de cidade que sustentou milhares de histórias pessoais e que agora pode desaparecer sem que o mundo entenda direito o que está perdendo. Porque quando um lugar como esse cai, não desaparecem só prédios ruins. Desaparece também a prova de que, por trás da vitrine da cidade rica, existia uma cidade paralela inteira tentando caber dentro do sonho. Xipai incomoda porque quebra a narrativa perfeita. Quando se fala em China, a imagem vendida é sempre a mesma: arranha-céus, tecnologia, organização, futuro. Mas no meio dessa vitrine existe uma cidade paralela, apertada, improvisada e quase invisível. Um lugar que não foi feito para impressionar. Foi feito para caber gente. Xipai mostra que toda cidade rica tem bastidor. Tem o bairro barato, o quarto minúsculo, o espaço improvisado que permite a milhares de pessoas continuar tentando viver perto de onde as oportunidades realmente existem. Não é bonito, não é confortável, mas é funcional. E talvez seja justamente por isso que esse lugar esteja desaparecendo. A modernização costuma apagar o que não combina com a paisagem que a cidade quer mostrar. O que parece caótico demais, feio demais, desconfortável demais, vai sendo substituído por algo mais limpo, mais organizado, mais fácil de vender como progresso. Mas Xipai existiu. Escura, densa, confusa e cheia de vida. Um lugar onde o espaço era mínimo, mas onde muita gente conseguiu continuar tentando. Porque às vezes o verdadeiro motor de uma cidade não aparece no cartão postal. Está escondido nos lugares que quase ninguém quer mostrar. Se chegou até aqui, comenta Xipai, quero saber quem sobreviveu até o final dessa história sem se sentir claustrofóbico. Confere esse vídeo que está aparecendo na tela e agradeça a Deus por não ter nascido lá. Valeu, galera, e até mais.